Olá, você está no canal Marluce Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu like, se você gostar. Se não gostar, deixe o seu dislike. Também comente e compartilhe. Hoje eu vou atender ao pedido do um seguidor do canal, por nome Antônio Ricardo. Ele me fez um pedido a respeito da música O Silêncio na Favela, uma composição de Jorge Versilo. Jorge Versilo é um dos meus compositores preferidos. Gosto muito do trabalho desse rapaz, porque ele tem uma visão panorâmica mesmo, sabe, da realidade. Ele consegue, dentro da visão panorâmica que ele tem, ele consegue identificar as minúcias das situações. Silêncio na Favela é uma música para você ouvir e pensar. É uma música que nos induz à reflexão, que, a meu ver, é o verdadeiro sentido da boa arte. Vou analisar com vocês a forma como eu vejo, lembrando sempre que interpretações de texto têm sempre uma pitada e grande, pessoal de quem interpreta. Porque quando a gente interpreta um texto, a gente fala sobre o nosso ponto de vista e não no ponto de vista do autor. Quando a gente fala o ponto de vista do autor, a gente analisa o texto. Quando você interpreta o texto, é como você entendeu o texto, é como o texto te tocou, a que ele te remeteu, que lembranças ele te provocou, tá? Essa é o grande boom da interpretação de texto. Então, eu vou falar para vocês a minha interpretação. E aí, depois, vocês, aqui no comentário, me passem a de vocês. Não significa que a minha esteja certa, nem que a sua esteja certa. Tá? Por quê? Depende da nossa forma de ver. O silêncio na favela é a incerteza no estampido de um tiro. Olha só essa frase. O silêncio na favela é a incerteza. A gente não sabe se o tiro, do estampido do tiro, ele foi mirado ou se é uma bala perdida que vem por aí. Então, quando a favela está em silêncio, ela pode estar em perigo, né? Porque um tiro é um tiro, né, gente? A gente nunca sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Só quem atira sabe para onde que vai, né? Quando não atira de forma assim, sem planejar. O silêncio na favela é a mãe gritando sobre o corpo de um filho. Deve ser horrível, meu Deus. Aí a gente já percebe que é uma bala perdida, né? Já me levou assim, aquela bala, o silêncio na favela falou, aquela bala que se perdeu, era uma bala perdida mesmo. Atingiu o filho de alguém. E depois desse estampido tão incerto, que acabou acertando, né, alguém, veio o grito de uma mãe. O silêncio na favela é quando a lua invade a sala sem pedir e a gente na janela pensando que estamos sozinhos por aqui. Olha, ele pulou de uma parte dramática para uma parte sonhadora. Então, aí, o que me remete? Me remete, assim, que na favela tem de tudo. Tem violência, sim, mas também tem sonho, também tem amor, também tem humanidade, né? Você imagina a lua entrando pela janela de uma casa na favela, sem pedir licença, ela vai entrando, é a presença de Deus, né? Então, diante da violência, ele coloca a presença do Pai, quer dizer, Deus está olhando, não está
as coisas não estão acontecendo, né, de uma forma aleatória. De alguma forma, Deus está olhando o que está acontecendo. O silêncio na favela é o descanso de uma gente que levanta com o primeiro cantar do galo, é quem leva esse país para frente. Então, ele fala que na favela também, né, tem, não é só bandido, traficante, tem trabalhadores na favela, né? Na favela tem aquelas pessoas que levam realmente o país para frente, né? E que são os únicos que são os verdadeiros dizimistas da economia, né? Porque são os únicos que pagam imposto que já vem descontado em tudo que ele compra. Então, o silêncio na favela também mostra essa parte do trabalhador, do povo brasileiro mesmo, né? Aqueles que não têm não tem carro, não tem moto, às vezes até tem, mas a grande maioria não tem, né? E não são tratados como povo brasileiro. Aliás, ultimamente, no nosso país, povo brasileiro é só quem tem jatinho, carro último tipo do ano, né? Porque eles arrotam, né? Eles vivem falando, porque o povo brasileiro quis assim. Será? Será que o povo brasileiro quis? Não, peraí, eu já estou devagar. O silêncio na favela é o breque da Mangueira, é o salgueiro na avenida que levantou a velha guarda da Portela. Olha só, ele uniu Mangueira, Salgueiro, Portela. Grandes escolas de samba que levam milhares de pessoas para a avenida, que mostram o carnaval. Então, o que ele fez? Ele falou lá da violência, ele falou do sonho e da fé, ele falou do trabalho, e aqui ele fala da diversão, da capacidade de superação, que todas as pessoas que sofrem tudo isso, chegam no carnaval, elas se mostram que elas conseguem, né, viver 3 dias de alegria, ou então aqueles 40 e tantos, 50 e tantos minutos, não sei ao certo, na avenida, mas todo mundo de religiões diferentes, tendências políticas diferentes, e todo mundo junto, cantando, brincando em paz, né? O silêncio na favela é a falta bem cobrada, é a bola que navega, é o silêncio que explode em grito de gol, gol. Olha só, ele coloca aqui também futebol, uma paixão nacional. O silêncio na favela também é isso. O silêncio na favela é a milícia extorquindo o morador. É a chuva que soterra, é a indiferença, a intolerância e o seu terror. Quer dizer, o silêncio na favela também é o quê? A milícia, né? Que cobra, protege e cobra para proteger, né? E a chuva que chega, desce pelo morro, soterra, mata. E a indiferença, né, das pessoas que veem na TV essas notícias e dizem: nossa, soterrou, matou, que horror. Mas fulano perdeu tudo na chuva, tem até várias coisas dentro de casa, duplicados que poderia doar, né, para quem perdeu tudo, mas não doa porque é um problema que não me atinge, é a indiferença, essa indiferença, ele fala. O silêncio na favela também é a pausa que antecede o tamborim. O tamborim, para mim, soou assim como não o carnaval em si, mas o tamborim seria um sinal de que desperta, se mexe, vai. Por quê que eu pensei nisso? Porque a sambista, por exemplo, quando ela está dançando, ela está marcando o passo, mas quando o tamborim entra, ela põe o samba no pé, né? Ela põe, parece que o tamborim chama o samba no pé. E esse silêncio que antecede o tamborim é aquele silêncio da paradinha, tipo assim, vai começar o show.
né? Então, né, é aquele silêncio, aquele minutinho de silêncio antes do tamborim entrar, quer dizer, antes da chamada acontecer. O silêncio na favela também é isso. Quer dizer, a favela nos dita que alguma coisa vai acontecer e é alguma coisa que vai chamar a atenção, né? O silêncio na favela é o menino na janela, entre as cortinas, vendo a moça se despir. Os meninos na janela, né, olhando as moças das outras casas se despindo escondido atrás das cortinas, coisa de adolescente, né? Então tem essa inconsequência também, né? Porque não que seja errado, nem acredito que seja errado, é muito normal, né? E até saudável, eu acredito. E o silêncio da favela também é isso, também tem essa parte. É o fim de baile para a galera do Pelourinho, de Dona Marta, ver o samba do menino Michael bem na porta de sua casa. Aqui ele se refere a Michael Jackson, né, quando ele foi na favela, no Rio de Janeiro, lá no Morro Dona Marta. E depois lá no Pelourinho, lá na Bahia, né? E ele dançou. Ele dançou na porta, na rua, na frente de todo mundo. Quer dizer, Silêncio na Favela também tem essa integração de distâncias, né? Na favela mora gente praticamente do país inteiro, né? E gente que vem de fora quer passear na favela para conhecer, quer entender o mundo dos favelados, né? Bob Marley, Che Guevara, tem Hermanos de Argentina, tem Vascão, o time da virada, na camisa da menina tem estrela na cabeça, com fogão erguendo a taça. Lá também tem mulambada do tricolor, tem timão, bavi, grenal, galo. Olha só o que ele fala nessa parte. Que no Silêncio na Favela, quando ele fala em, por exemplo, Bob Marley foi um músico, né? Um compositor jamaicano, e muitas pessoas seguem, né? Tem aquela dança jamaicana, né? Que o pessoal da favela gosta também. Che Guevara, quem foi Che Guevara? Che Guevara foi um revolucionário marxista, era médico, era ator, era guerrilheiro, né? Era um diplomata. Teoricamente, ele foi, né, um teórico militar argentino, uma figura muito importante na Revolução Cubana. E até tem o seu rosto dele, ficou imortalizado em camisetas, como símbolo, né, contra a cultura da rebeldia. Então, ele cita também Los Hermanos, né, Los Hermanos da Argentina. Então, ele já falou, olha, ele falou em Michael Jackson, que é o turista, ele falou em Bob Marley, que é a música de vários lugares, ele falou em Che Guevara, que simbolizou essa parte da rebeldia, da política. Então, na favela tem tudo isso. Vocês percebem como a favela é um mix, né? É um mix cultural. Ele está dizendo, ó, a favela é um mix cultural. E ele continua falando que tem Vascão. Ele reforça nessa questão do futebol, que é tão importante para as pessoas. Ele fala da estrela na cabeça. Aqui eu pensei na estrela do PT, né? Mas você também pode pensar na estrela da fama, que as pessoas podem estar, né? Que moram na favela têm essa ambição de se tornar uma estrela, se tornar famoso. E aí ele fala, tem Timão, do Bavi. Esse Bavi, a mim, me pareceu que ele estava falando de Bahia e Vitória, né? Já que ele estava falando de futebol, ele está falando de Bahia e da Vitória, que são dois times, né? Assim como ele falou do Grêmio e o Internacional, que é o Grenal, eu acho que é isso também, e o Galo, né, que é o Atlético Mineiro. Eu acredito que ele esteja falando em futebol, nessa parte da música. O Silêncio na Favela é a resposta rubro-negro
com a bola que navega é o silêncio que explode num grito de gol. Aí ele falou do meu Flamengo, né? Aí ele falou do meu Flamengo. Quer dizer, apesar de todos esses times de futebol que ele citou, ainda tem muito flamenguista, né? Que explode num grito de gol. O que ele quis dizer com o silêncio na favela? Ele quis dizer que na favela tem tudo. Tudo que tem fora dela, tem nela. Mas o que tem nela, às vezes não tem fora dela. Que é esse silêncio da opressão, do oprimido. É isso que eu consigo pensar, sabe? Quando a grande parte das pessoas estigmatizadas da sociedade são falar, é um favelado, veio da favela, é um pobre coitado, né? Que falam esse estigma me preocupa. Perceberam como o silêncio na favela é uma música que é para a gente pensar a respeito de como a gente encara as sociedades, aos grupos sociais ao qual a gente não pertence? A gente costuma julgar, né, os grupos sociais aos quais nós não pertencemos. Mas a gente tem que procurar olhar que cada grupo social tem a sua bagagem cultural e tem que ser respeitado por isso. Gente, eu amo Jorge Vercillo. Eu amo porque as músicas dele me levam a pensar, a refletir e a analisar os meus próprios achismos. E é isso que a interpretação de texto faz com a gente, quando a gente para ouvir e interpretar aquilo que a gente ouve. É um escutar, um momento de escuta mais humano musical. E você? O que você achou de Silêncio na Favela? Aqui embaixo eu vou colocar o link onde você vai encontrar essa música. A melodia é lindíssima, o ritmo é super agradável, a voz do Jorge Vercillo é deliciosa e eu aconselho vocês a ouvirem mais coisas desse rapaz. Ele realmente é muito bom no que faz. Gratidão pela sua presença no canal e eu estou aguardando o seu pedido para que eu possa fazer a interpretação.